Bem-vindos a mais esse momento de estudo da Palavra de Deus sobre o livro de Salmos. Os Salmos enfatizam que nós somos totalmente dependentes da misericórdia divina. Não há nada em nós que possa ser apresentado como digno perante o trono de Deus. Nós necessitamos da graça divina, necessitamos do Evangelho. A nossa vida é transitória, passa como uma relva. Mas o amor, o caráter, a misericórdia de Deus são eternos, permanentes. Deus se compadece de nós, renova as nossas forças. Nele está a nossa esperança da vida eterna. No livro de Salmos, a fidelidade da aliança de Deus para conosco é apresentada continuamente. Isso faz com que direcionemos nossos pedidos de auxílio em nossa pobre vida nesse mundo ao trono de graça, porque ali nós podemos obter conforto, paz e segurança por parte de nosso Pai Celestial. É interessante que o livro de Salmos destaca que, à medida que vamos recebendo graças de Deus, isto renova em nós a disposição de adorá-lo, de servi-lo, de amá-lo, de viver com ele e para ele. Nós estudamos durante essa semana alguns salmos que falam da misericórdia de Deus. Um deles é o Salmo 136, onde os fiéis são chamados a louvarem ao Senhor por causa da sua misericórdia. A palavra hebraica kesed significa uma bondade constante, um amor constante. Transmite a ideia da lealdade, da bondade de Deus para conosco. Assim, o Salmo 136 exalta as maravilhas da criação e do cuidado de Deus para com o povo de Israel. Obras que não podiam ser produzidas por nenhum outro Deus a não ser pelo Deus verdadeiro. Assim é que as obras da criação demonstram que somente há um Deus. Os deuses pagãos são mera criação da mente humana. Os salmos destacam que a mão forte, o braço estendido do Senhor demonstram o seu poder, o longo alcance da sua misericórdia. E ali nesse salmo nós encontramos o refrão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ela é repetida 26 vezes no Salmo 136, dando aos adoradores a certeza que o Senhor não muda. Ele repetirá no futuro as proezas, as bênçãos do passado. O Salmo mostra a nós de que em Deus encontramos misericórdia e uma graça salvadora, que se estendem não apenas ao povo de Israel, mas a todos aqueles que se unem a Deus em louvor, em adoração, para serem salvos. Outro salmo que estudamos essa semana é o Salmo 51, que fala do alcance da misericórdia perdoadora de Deus. No momento de queda, de arrependimento, Davi clama ao Senhor: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi pede ao Senhor que ele não fosse tratado de acordo com como ele merecia, de acordo com o seu pecado, mas segundo o caráter divino. Porque o perdão é um ato realizado unicamente por Deus, fundamentado no seu amor misericordioso. O perdão é um dom extraordinário da graça de Deus. Ele envolve não apenas uma proclamação de inocência, de perdão, mas ele produz uma profunda mudança na vida do ser humano. Porque não nos esqueçamos que o perdão de Deus envolve três coisas. Primeiro, envolve uma mudança de posição diante de Deus. A justiça de Cristo é aceita em lugar do caráter do pecador. Esse é o dom imerecido da graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso, Davi disse: lava-me, purifica-me. Davi temia que os sacrifícios que ele oferecia ao Senhor não fossem suficientes para salvá-lo, para restaurá-lo, para o seu perdão. Ele sabia que somente a graça divina poderia fazer isso. Assim como quando nós somos perdoados, a justiça de Cristo é colocada em lugar dos nossos pecados.
somos perdoados, declarados justos perante Deus. Em segundo lugar, quando somos perdoados, há uma mudança no nosso relacionamento com Deus. O próprio salmista diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. O perdão produz uma vida de comunhão com Deus, de um novo relacionamento com Ele, com o Espírito Santo de Deus dirigindo a partir daí a vida daquele que se converte ao Senhor, transformando para que ele possa viver em harmonia, em obediência com a lei de Deus, com a sua palavra. Como é que isso ocorre? Isso ocorre porque, em terceiro lugar, quando nós somos perdoados, o Espírito Santo produz uma profunda mudança em nosso caráter, na mente, na natureza do pecador. E somente Deus pode produzir essa mudança. Por isso, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. O pecador arrependido passa a amar aquilo que é de Deus, viver para aquilo que é de Deus, servir a Deus, louvá-lo e adorá-lo continuamente. Assim nós somos justificados, somos transformados e somos guiados por Deus ao sermos perdoados. É interessante que, diante da extensão desse poder perdoador de Deus, contrastando o perdão de Deus com a pecaminosidade do povo, no Salmo 130, o salmista faz a pergunta: se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, o salmista reconhece a grandiosidade do perdão de Deus, da sua misericórdia. E ele diz no verso 4, contigo está o perdão. E agora no verso 7 ele concita Israel a esperar no Senhor. E ele diz, pois o Senhor há misericórdia. Espera, pois, Israel no Senhor. Inclusive os salmos destacam que a ira de Deus, ela é apenas despertada quando o ser humano falha em apreciar o amor de Deus, porque o amor de Deus é permanente, é eterna a sua misericórdia. Aliás, o propósito da ira de Deus não é ferir, é curar. Não é destruir, é salvar o povo da aliança. Esse é o propósito da ira de Deus. E, aliás, é a prontidão divina em perdoar pecados que leva o pecador à reverência, à adoração ao Senhor. Eles servem ao Senhor porque adoram Deus a quem Ele ama. Não é por medo de punição do pecado, mas porque Ele ama o Senhor e tem certeza do seu perdão, da sua misericórdia. No Salmo 113 e 123, nós encontramos aqui dois aspectos diferentes do caráter de Deus, que são sempre contrastados. A majestade do Senhor, que é transcendente, que habita no alto céus, que governa soberanamente o universo, com as suas obras de misericórdia que Ele efetua aqui na terra. Ele permanece atento à nossa condição humana. Ele está disposto a envolver-se em nossos problemas, salvando até mesmo os pobres e os oprimidos. A compaixão do Senhor é tal, diz a Bíblia, que Ele deixou os céus, assumiu a natureza humana mediante Jesus, rebaixou-se, humilhou-se até a morte e morte de cruz, para salvar a raça humana caída. Tal é o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Assim é que o Salmo 103 pode ser resumido numa só ideia: não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. O Salmo 103, inclusive, enumera múltiplas bênçãos de Deus, fundamentadas no seu caráter misericordioso, porque conhecendo as nossas condições, Ele tem compaixão de nós. Esse salmo convida os adoradores a se lembrarem sempre da bondade do Senhor, expressem suas ações de libertação e de sustentação do seu povo. De acordo com esse salmo, como é que essas pessoas devem responder ao amor misericordioso de Deus? De duas formas. Primeiro, bendizendo o Senhor, louvando, reverenciando sua bondade e a sua graça. E em segundo lugar, lembrando-se dos seus benefícios e da sua aliança. Assim como o Senhor se lembra sempre das suas promessas,
Nós não devemos nos esquecer da fidelidade de Deus, das bênçãos que temos recebido, e respondendo-lhe com amor e com obediência humilde. É interessante que, ao ler o texto de Ellen White que a lição reproduz essa semana, no qual ela diz que devemos meditar diariamente pelo menos 1 hora sobre a vida de Cristo e seu sacrifício na cruz. Se nós fizermos isso, a nossa confiança será mais constante, nosso amor será fortalecido e nos tornaremos mais semelhantes a Jesus. Enfim, nesta semana nós aprendemos que os salmos são vozes de Deus que se unem em coro para proclamar: a sua misericórdia dura para sempre. Essa certeza quanto à misericórdia de Deus, quanto ao seu perdão, deve nos libertar da ansiedade, da consciência culpada pelos pecados do passado. Devemos confiar plenamente no perdão de Deus. Devemos permitir que Ele, em sua misericórdia, inunde, transforme, purifique a nossa vida, a renove, para que nos tornemos novos homens e mulheres em Cristo Jesus. Nosso desejo é que a ação misericórdia de Deus em nossa vida testemunhe sempre e assegure a outros da misericórdia e da bondade do Senhor, para que outras pessoas, vendo a nossa vida, abram também o coração, aceitem a Cristo, o louvem e o adorem. Que essa possa ser a sua e a minha realidade.